já dou início ao próximo painel. É o painel sobre como renovar a fé nos acordos de leniência e recalibrar os incentivos para fomentar essa ferramenta que é tão importante no combate a cartéis. E na linha, acho que o Ricardo, até quando anunciou que esse seria o próximo painel, quero dizer que esse painel vale inclusive para os ateus, já tivemos bastante piadinhas. Tenho certeza que terão aqui muitas reflexões inspiradoras. Eu sou a Patrícia Carvalho, sou sócia do Tosini Freire e vou ter o prazer de moderar esse debate. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao IBRAC por mais uma vez estar nesse evento que já é tão tradicional. Quero agradecer na pessoa do Bruno, presidente do IBRAC, e também do Guilherme Ribas, que é meu sócio, diretor do IBRAC e padrinho desse painel. Quero agradecer também aos meus demais sócios, que sempre temos muitas trocas inspiradoras para a formação desses painéis, e aos proponentes, Renata e Rodrigo, advogados da nossa equipe, e que ajudaram e participaram aí ativamente na preparação desse painel, e em especial aos palestrantes, aqui ao meu lado, a quem desde já agradeço pelo convite, certamente especialistas conhecidos por todos, mas, e até por isso que eu vou fazer uma brevíssima introdução apresentando cada um deles, para depois já termos aí na sequência o início do painel. Ao meu lado direito temos o Felipe Roquete, que é coordenador da CGA 10, a unidade do CAD responsável pelas negociações de leniência. Ao meu lado esquerdo, e quero fazer aqui um disclaimer, era para termos a Vânia Vieira, que é secretária da CGU. Infelizmente, ela teve uma questão de última hora e não pôde estar com a gente. E o Renato, gentilmente, aceitou substituí-la e estamos muito felizes com a participação dele, mas acho que é um disclaimer importante, porque, como todos sabem, o IBRAC tem essa questão de gênero nos seus valores, na sua missão. A ideia era ter um painel composto por mais mulheres, mas, mais uma vez, Renato, muito obrigada por estar aqui com a gente. Tenho certeza que você vai contribuir muito para o debate. Ao meu lado direito, ao lado do Felipe, nós temos o Jared Arp, que é o head do escritório Davis Polk em Washington, e que representa empresas, instituições financeiras e indivíduos em questões antitrust globais e nos Estados Unidos. E o Jared tem números que são realmente muito impressionantes, já atuou perante mais de 40 autoridades governamentais em 20 países, então, com certeza, ele vai ter muitas contribuições para esse painel, para essa mesa. E, por fim, mas não menos importante, tenho o Ulrich Denzel, ao lado aqui do Renato, que é sócio do escritório Gleis Lutz desde 2008 e possui LLM pela Universidade de Chicago, assessora também regularmente clientes nacionais e internacionais com relação à legislação antitrust alemã e europeia. Antes da gente passar aqui para breves considerações em relação ao tema, gostaria só de explicar como que vai ser o formato desse painel. Então, serão perguntas e respostas. A ideia é que cada um tenha cerca de 5 minutos. Eu já estou aqui reforçando o tempo para eles, para cada um desses blocos, para que a gente possa, ao final, ter espaço para perguntas da plateia. E antes de começar com as perguntas, eu vou trazer só algumas brevíssimas considerações, apenas para fins de contextualização do tema. Esse ano, a OCDE divulgou um relatório que é The Future of Effective Leniency Agreements. Acredito que muitos de vocês já tenham visto também esse relatório. E esse relatório ele traz alguns números que, ainda que como reconhecido pela própria OCDE, possam não ser a métrica mais perfeita para apurar a efetividade de um programa de leniência, eles indicam uma tendência de queda muito significativa em relação a diversas jurisdições, não só as jurisdições da OCDE, mas, inclusive, quando comparado também para outros países. Então, os números demonstram que, de 2015 a 2021, teria havido uma queda de 58% em países da OCDE, e 65% quando considerado todas as jurisdições. Nesse relatório, eles trazem uma série de possíveis causas, que vai ser um dos blocos do nosso painel hoje, e eu quero destacar uma aqui, até por ser um tema muito contemporâneo no Brasil e em outros países, que é a questão das ações de reparação de danos concorrenciais. A gente teve, no fim do ano passado, a nossa nova lei, 14.470,
que visa justamente fomentar esse enforcement privado, e é óbvio que fica essa ansiedade, digamos assim, de o quanto que isso vai impactar em relação aos incentivos para acordos de leniência. Aqui no Brasil, a gente ainda tem também uma outra peculiaridade, que é essa sobreposição de jurisdição entre o CAD e a CGU em relação às questões de cartéis em licitação. O quanto isso também tem sido um impacto ou não, é algo que a gente, com certeza, vai ouvir aqui do Felipe e dos demais, mas a gente vê também já um movimento, não só por conta desse relatório, mas acho que de uma percepção geral dessa tendência de queda, das autoridades buscarem formas para incentivar e recalibrar os incentivos para fomentar acordos de leniência. Então, aqui no Brasil, temos já a iniciativa do CAD de formação de um grupo para avaliar, junto com a comunidade, dialogar formas de melhoria e redução de custos nos processos de negociação de leniência. E sabemos também que há um acordo de cooperação em negociação com a CGU, justamente também buscando endereçar essa preocupação da comunidade quanto a essa sobreposição das autoridades. Bom, já passando aqui, eu tenho certeza que os especialistas que estão aqui comigo hoje vão ter condições de aprofundar essa análise e trazer insights muito interessantes para gerar essa reflexão em todos nós. Então, eu quero começar, em primeiro lugar, com o Felipe. Felipe, esse primeiro bloco de perguntas, a gente vai, então, focar um pouco mais nas causas para a perda de atratividade dos programas de leniência. E a gente sabe que aqui no Brasil ainda temos um número que é bem significativo, temos 10 negociações em andamento, esse número foi divulgado no evento recentemente realizado pelo CAD, celebrando os 20 anos do primeiro acordo. Então, eu queria ouvir um pouco de você, se vocês acreditam que há uma expectativa de queda, se ainda não tem havido no Brasil, se há algum receio de que teremos essa queda aqui também, e caso sim, se as ações de reparação de dano seria um desses fatores, e caso não seja ações de reparação de dano, quais outros fatores que você acredita que possam gerar essa redução de incentivos para acordos de leniência no Brasil? E eu sei que você trouxe alguns números, então fica à vontade para compartilhar com a gente, porque eu acho que seria também bem interessante para a gente ter um panorama mais concreto da situação aqui. Obrigada, Felipe. Obrigado, Patrícia. Agradeço o IBRAC pelo convite, a Renata e ao Rodrigo por terem proposto esse painel. Eu acho que é uma oportunidade super legal da gente conversar com quem lida diretamente com o acordo de leniência, e eu acho que é um tema super pertinente. Eu acho que, vou dar um passo atrás, eu sou de uma família de médicos, eu fui o único inconsequente da família que optei pela área jurídica, mas eu aprendi muito com a minha família da importância de um diagnóstico bem feito, né? E uma dos elementos principais de você fazer um bom diagnóstico é você fazer uma boa anamnese, você conversar com o seu paciente e fazer uma análise dinâmica do problema que você quer lidar ou solucionar. E eu falo isso porque, em grande medida, eu concordo parcialmente com o diagnóstico que hoje a comunidade antitruste tem relacionado ao programa de leniência, que é a questão da gente ter uma preocupação perene com a manutenção de um sistema de incentivos que preserve as empresas que pretendem colaborar com a Autoridade de Defesa da Concorrência. Mas eu acho que é fundamental a gente fazer um enquadramento do programa de leniência, e na minha perspectiva, vocês podem concordar ou não, eu vejo o programa de leniência como uma tecnologia que facilita e incentiva a detecção de uma determinada conduta, e, portanto, tecnologias têm ciclos. E eu coloquei aqui no painel, uma consultoria, ela tem essa forma de fazer o enquadramento da evolução de determinadas tecnologias, e eu acho muito interessante porque tecnologias passam por uma fase de hype, né, de extrema atenção, eventualmente várias delas passam por uma zona de decepção, das perspectivas infladas, e finalmente ela chega ao que eles chamam de o platô da produtividade. E por que eu falo isso?
eu tentei buscar uma forma de tentar verificar como o programa de leniência ou o programa de leniência estavam sendo implementados ao redor do mundo. É muito difícil você fazer isso. A OCDE tentou fazer por intermédio do documento que a Patrícia citou, mas eu optei por utilizar uma tecnologia desenvolvida pelo Google. Eles têm uma plataforma aberta que você pode consultar como as pessoas estão utilizando determinadas palavras ou expressões num período de tempo. O Google ele digitalizou dezenas de milhões de livros, artigos científicos, documentos oficiais e permite a gente fazer essa pesquisa. E o resultado é esse daqui. Se você verificar de 1980 a 2019, o termo programa de leniência, eles só permitem fazer em inglês, obviamente, você vê esse gráfico que, de certa forma, mimetiza o que a Gartner demonstra na análise de tecnologias, de ciclos de desenvolvimento de tecnologias. Por que eu estou falando isso? Eu acho que o programa de leniência continua atrativo, apenas a gente chegou a um ponto que talvez ele não seja a tecnologia mais de fronteira para a detecção das condutas que a gente investiga. Eu fiz uma brincadeira também, coloquei outras expressões, né? A gente vê aí danos de cartel crescendo nos últimos anos, investigações ex officio crescendo nos últimos anos, o que, de certa forma, eu gosto de pensar que corrobora um pouquinho a minha percepção que a gente talvez esteja num platô de produtividade desse tipo de tecnologia de detecção de cartéis. E eu fiz uma brincadeira, já que eu estou no IBRAC, eu fui ao site do IBRAC e li todos os eventos que foram organizados pelo IBRAC desde a fundação, para verificar quando, pela primeira vez, tinha sido organizado um painel específico para leniência. E é essa bolinha vermelha aí, foi em 2007. Depois de 2007, com exceção de 2008, em todos os anos o IBRAC ou teve um painel para leniência no seminário internacional ou organizou algum evento paralelo. Então, eu acho que a gente está num momento em que a gente talvez perceba que o programa de leniência não é mais a locomotiva que puxe o sistema de defesa da concorrência em termos de detecção, mas eu acho que continua sendo uma ferramenta fantástica. Um ponto que a Patrícia citou, eu acho que, de certa forma, é um desafio que a gente precisa enfrentar, que são as ações de reparação de dano. A gente aqui no Brasil, a gente está numa situação, num contexto muito diferente de outras autoridades. Ainda estamos produzindo pesquisas empíricas para analisar como, de fato, essas ações estão sendo julgadas pelo judiciário e como isso pode impactar o nosso programa. Em julho foi publicada uma pesquisa bastante interessante pela FGV Direito Rio, e eu falo isso tanto porque eu gostei da pesquisa, mas também porque um dos coordenadores é meu orientador, Ragazzo, então se eu não citasse ele ia brigar comigo. E lá eu acho que a gente tem condições de verificar que, por enquanto, no Brasil a gente vive num contexto de incerteza. O que é extremamente prejudicial para as empresas que pretendem colaborar com a autoridade. Hoje, dada a casuística super reduzida de casos julgados, a gente não tem nenhum transitado em julgado, as empresas não têm condições nem de estimar os riscos que elas eventualmente podem correr caso negociem a leniência e sejam objeto de ações de reparação de danos de cartel. Então, acho que a gente está numa situação super complicada, porque essa incerteza impacta, obviamente, mas eu tenho nesse mesmo estudo da OCDE, que Patrícia citou, tem um gráfico que eu gosto muito, que é esse daqui, que traz, em algumas autoridades europeias, é uma amostra super restrita, provavelmente não representativa do universo, mas ela traz, tenta relacionar a data de adoção das ações de reparação de danos nessas jurisdições e o comportamento do número de markers antes e depois. E vocês podem perceber aqui que não há uma tendência unívoca em relação ao potencial impacto
da incorporação das ações de reparação de danos em cada jurisdição. Há jurisdições que a tendência de queda já vinha e manteve, há jurisdições nas quais a tendência de queda, depois da ação de reparação de danos, inverteu, voltou a subir o número de marcas. Então, eu acho que a gente ainda precisa de mais pesquisa empírica, de mais tempo e provavelmente de aguardar o judiciário produzir as primeiras decisões transitadas e julgado. Já vou terminar minha resposta, eu sei que a gente está com pouco tempo, mas uma das promessas que eu tinha feito era trazer um pouquinho mais de informações sobre o funcionamento atual do programa, dados mais granulares sobre como se dá o processo de negociação. Aqui no Brasil, felizmente, a gente não percebeu esse decréscimo de pedidos de marca. Hoje a gente tem mais de 10 negociações em curso, divididos em mercados nacionais e internacionais, há uma divisão quase 50%, 50%, o que nos deixa muito felizes, porque a gente tem condutas inteiramente levadas a cabo no território brasileiro e que foram levadas a conhecimento da autoridade. Mas, obviamente, a gente, como a Patrícia falou, a gente acha que sempre é possível melhorar o procedimento de negociação. A Amanda está aqui, né? Eu não vejo porque tem muita luz no meu rosto, mas a Amanda, a Alden e a Carol, né, que me antecederam, eles tiveram uma preocupação extrema de manter registros administrativos do processo de negociação para que, eventualmente, quem pegasse o bastão tivesse condições de recuperar uma série de informações dos procedimentos de negociação. E desde 2016 são registradas informações bastante detalhadas de cada negociação que é levada a cabo pela Superintendência Geral. E uma dessas informações eu ainda estou construindo a base de dados para permitir, enfim, rodar algumas regressões mais interessantes, mas algumas das informações que a gente já tem, por exemplo, sobre o tempo de negociação dos acordos de leniência nesses últimos anos. A gente vem, eu coloquei aí no gráfico, não sei se vocês estão vendo, a gente percebe um relativo aumento do tempo total de negociação desses acordos nos últimos anos. Isso per se não é um problema, porque houve uma mudança significativa do perfil de condutas que são informadas para a autoridade. Então, quando a gente lida, por exemplo, com cartéis internacionais que estão sendo negociados, que estão sendo objeto de múltiplas negociações, obviamente é necessário um tempo maior, por uma série de razões, mas isso é uma questão que a gente pretende conversar, por intermédio do grupo de trabalho que a gente criou, com a comunidade para ver o que a gente pode melhorar em termos de tempo de negociação. Outra informação que eu trago aqui, e aí não estou apontando o dedo para vocês, advogados, porque toda informação precisa ser detalhada. A gente percebe que nos últimos anos a ESG tem tomado um tempo maior para finalizar os procedimentos de negociação. A gente dividiu aqui o tempo entre advogados e ESG. Isso pode ter diversas explicações, por isso que eu acho que quando eu terminar de construir a base de dados, a gente vai ter informações mais interessantes. Por exemplo, se cartéis internacionais levam mais tempo do que cartéis de licitações, se a troca de servidores públicos que estão conduzindo a negociação impacta no tempo de negociação, se cartéis nacionais ou internacionais levam mais tempo. Todo esse tipo de informação a gente vai fornecer no âmbito do grupo de trabalho para que a gente tenha a possibilidade de, eventualmente, aperfeiçoar o processo de negociação. Mas eu acho que isso é um retrato interessante para que a gente possa dar o próximo passo, que é aperfeiçoar os procedimentos de negociação e manter a atratividade do programa. Felipe, muito obrigada. Acho que super interessante todo esse material que você trouxe e, sem dúvida, já gera aqui a necessidade de um próximo evento para a gente aprofundar em relação a isso. Mas eu queria já rapidamente passar aqui para o Renato. A gente sabe que para a CGU os números também continuam, até pelo que está disponível no site, bastante expressivos, desde a vigência da lei anticorrupção, que acabou de completar uma década.
No entanto, a gente tem uma situação também bastante particular aqui no Brasil em relação aos questionamentos, às contestações dos acordos de leniência que foram executados na Operação Lava Jato. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, Renato, se você entende que isso pode, de alguma forma, impactar em relação aos incentivos e ao interesse das empresas em celebrar acordos com a CGU. Tá joia. Muito obrigado, Patrícia, pela pergunta. Eu peço desculpas a vocês pela minha voz. Faz muito calor do lado de fora, então eu estou sempre com o ar-condicionado ligado no máximo, e minha mãe vai dizer que é por isso que eu estou com essa voz. Eu fico com um pouco de vergonha, agradeço muito o convite que foi feito à CGU, agradeço também pelo repasse do convite para mim, para representar a CGU nesse painel, mas fico com um pouco de vergonha porque eu vou mostrar para vocês os meus gráficos quando a gente compara com os gráficos anteriores. São os rabisquinhos aqui na caneta. Pois bem, somos do mesmo time aqui. Mas, falando sobre a questão da CGU, além disso, a Amanda agora, eu não estou vendo porque tem muita luz, não pode falar nada. Quando a gente fala da lei anticorrupção, e a gente fala programa de leniência, a gente comete diversos equívocos. Porque a história anticorrupção não é igual à história de cartel. Então, a resposta que eu teria para dar para essa pergunta seria uma resposta que diria todas as formas que a gente tem hoje de resolver casos anticorrupção com a CGU, e não acordo de leniência. Porque acordo de leniência, no nosso contexto, como tem no de cartel também, tem uma questão muito específica que não funciona igualzinha no cartel. Imagina que no cartel a gente está dizendo, eu tenho empresas concorrentes que se juntam para cada uma ganhar um pedaço do que elas estavam disputando antes. E na corrupção eu tenho pessoas que não são concorrentes, que se juntam para cada uma ter um proveito diferente daquela estrutura. Então, se no cartel tem empresa A, empresa B, empresa C, empresa D, na corrupção eu tenho, por exemplo, um agente político, um responsável por um contrato, um lobista, um gestor de uma empresa que quer bater a meta, a própria empresa. Não é um grupo que tem a mesma uniformidade, então o cartel funciona também de uma maneira... O acordo também funciona de uma maneira diferente. E aí, pensando nisso, o que a gente tem hoje na CGU? Acordo de leniência previsto lá na lei, e a gente tem uma resolução que chama pedido de julgamento antecipado, que a gente está melhorando, que é um procedimento mais simples, que corta determinados requisitos do acordo de leniência e também não garante as vantagens do acordo de leniência. Então, hoje na CGU a gente tem duas formas de resolver os casos de corrupção, digamos assim, de maneira negociada ou de maneira consensual. A gente não enxerga uma queda nesses números. E isso é muito diferente do padrão que a gente vê mundial também para os casos anticorrupção. A gente enxerga nos últimos anos um acréscimo, porque a gente não só tem casos em que a empresa tem colaboração, vai seguir o rito do acordo de leniência, vai entregar alguma coisa, mas o surgimento de empresas que querem colaborar, mesmo sem ter algo novo, simplesmente porque elas querem resolver o problema delas sem disputa, sem briga, sem, digamos assim, dramas mais profundos. E aí, nesse sentido, o que a gente tem? Até hoje a CGU recebeu 88 casos de acordo de leniência, pedidos de acordo de leniência. E a gente tem até hoje, de 2017, porque a lei sai em 2014, mas o primeiro que a gente assina é em 2017, 25 casos assinados. A gente tem 36 casos negados, né? Ou porque a empresa desistiu, ou porque ela se recusou a cumprir determinados requisitos, a gente tem 36 negados. E 22 casos em negociação. Então, hoje, na CGU, a diretoria de acordo de leniência tem 22 casos em negociação. Não é pouco se a gente for pensar no nível federal. Além disso, a gente tem 22 casos... será que eu anotei isso errado? Não, está certo. A gente tem 22 casos de pedido de julgamento antecipado. Então, eu tenho um contexto em andamento na CGU, no governo federal, de 44 casos que as empresas estão tentando resolver a questão da corrupção, né, seja pagamento de propina, conluio, fraude à licitação, tentando resolver isso de maneira negociada, sem brigar. 44 casos, é um volume grande. Inclusive, é um volume que veio crescendo. Quando eu assumi a diretoria em 2020, a gente não tinha todos esses casos. A gente tinha entre 12 e 15 casos por ano em andamento, e esse volume veio sempre crescendo. Mas uma coisa aconteceu, que é muito diferente. O padrão que a gente teve da Lava Jato, e aí eu já chego nessa segunda parte da pergunta, o padrão que a gente teve de Lava Jato eram grandes casos de corrupção com muita repercussão midiática. E
18, 19, 20, a gente começou a ver o crescimento de casos não tão grandes, de corrupção, muitas vezes até pontuais mesmo, que geraram pedidos de acordo de leniência e de julgamento antecipado. Então, a gente vê uma tendência de incremento dos números de casos, no nosso caso da lei anticorrupção, mas a gente vê uma redução do tamanho desses casos e até mesmo dos esquemas de corrupção. O que seria lógico, né? Porque que país que aguenta passar 10 anos tendo os escândalos como a gente teve naquela época, né? Acho que nenhum país. Então, considerando que aquilo era uma situação anormal, hoje talvez a gente tenha visto esse crescente, mas numa situação que parece mais aceitável em termos de impacto. Não porque corrupção é aceitável, mas porque realmente acontece no dia a dia, mas deveriam ser casos menores ou mais restritos. Então a gente tem visto esse crescimento, isso inclui o julgamento antecipado, mas o próprio acordo de leniência também tem crescimento, e a gente tem uma mudança de tamanho desses casos. Às vezes, até com multinacionais, empresas muito grandes, mas de coisas muito pontuais, que contratou um representante que pagava propina, e não que estava há anos desenvolvendo sistemas de pagamento de propina ou uma verdadeira organização criminosa. Muito obrigada, Renato. Acho que é super importante a gente ter esse olhar também para como que está funcionando na CGU, porque, como você bem explicou, obviamente tem diferenças entre ambas as práticas, mas tem também alguma, né, conexão entre a atuação dessas autoridades. Já passando aqui para o cenário internacional, quero pedir agora ao Jared para ele comentar um pouco sobre a situação nos Estados Unidos. A gente sabe que teve algumas mudanças na política de leniência do DOJ em abril de 2022. Então, se você puder explicar de forma breve, Jared, essas mudanças e o quanto você acha que essas mudanças tiveram ou não algum impacto em relação aos incentivos para acordos nos Estados Unidos. Thank you. I'm happy to address that question, but let me first just say thank you for the opportunity to join you at this conference. Like CAGE, the Brazilian competition bar is well known and highly regarded around the world, and this conference is known to many of us, and so it's a pleasure to be here. Thank you for the invitation. And with your indulgence, I'm going to take my Walkman off while speaking. So in the United States, we have been through a very interesting period with respect to cartel enforcement that included a change, some major changes to the leniency policy last year that took the form principally of a long document titled Frequently Asked Questions that sought to add greater clarity as to how the leniency program works. And it does that in many ways. But it also changed the policy in certain ways that have made leniency less attractive, including things like removing the possibility of including company employees in the protection of leniency in certain circumstances, and also requiring companies, if they seek leniency, to do so within a very short time period or be disqualified if they don't move quickly, which is very complicating when you're trying to conduct an investigation. So some of these things have made leniency less attractive. And I think it is part of what we have seen over the last 7 or 8 years in the United States, in which the Antitrust Division's criminal program leadership has adjusted its strategy. What they have done is be a little less inviting on the leniency side. And I think that's because some of those officials are not as enamored with that program. And on the other hand, they've tried to increase the number of ex officio investigations and the number of prosecutions they take to trial. If you are making the carrot smaller, it's important that the stick become larger and harder, and that has not happened for them. They have brought a number of prominent prosecutions, and for the most high-profile ones, they've lost all of them in trial before juries and before judges. And so it is not surprising when you see this overall picture that leniency applications in the US, I'm not sure that there have been a substantial reduction in the number
of markers that have been sought, but the results and the quality of the cases that are coming to the Antitrust Division have reduced. And so one sees, for example, a tremendous reduction in criminal fines from highs in the 2012 to 16 period of sometimes even over $1 billion a year to not even $20 million last year in total. And so, of course, the numbers don't lie, as Felipe's charts also very ably demonstrated. I do think that we are seeing in the present time a reassessment by the Antitrust Division, it's my perception, and a fresh focus on promoting their leniency program. We see instances where they are doing a good job of what I would call following the so-called golden rule, a rule well known to cartel defense lawyers, and actually a rule that President Codera has himself emphasized in public speaking, and that is that leniency programs to work must offer the reassurance to the first-in leniency applicant that if they go down this path, at the end of the day, they will be better off than had they not self-reported. And if that judgment changes, parties are not going to go in. And what we see presently with the Antitrust Division is some notable instances, not public, but nevertheless notable, where they are trying to apply that rule more rigorously. I think that's an encouraging development. We also, of course, see some instances of greater multinational, multi-jurisdictional collaboration among the authorities. Some of those are ex officio, some of those are leniency applications. But obviously that activity diminished for some years, and it may be picking back up right now. One last comment from the US, and I do think what happens there, of course, matters to CAGE here in Brazil, because anytime a potential leniency applicant is deciding whether to go in and report conduct that occurred in global markets and affected multiple jurisdictions, it is necessary to consider the Antitrust Division with its criminal penalties. It's necessary to consider the European Commission as an agency that imposes the highest fines in the world. And if those leniency programs are not thriving, it's going to have a deterrent effect on coming into other jurisdictions. And Brazil is always very high on that list as soon as you resolve what you're doing in the US and in Europe. And so what happens there does matter, and I think that the trend is encouraging. I will say, by way of a compliment to you, CAGE and the competition bar here in Brazil, one thing we experienced in the last period in the US was some increased tension and distrust between the defense bar and the enforcer. And the reasons for that are many and don't need to be explored. But when that happens, it has a direct and destructive effect on a leniency program. I think that is trending in the right direction in the United States. But for us in the US, and frankly for competition bars around the world, the model of high levels of professionalism and constructive engagement between the private bar and the enforcer is Brazil. You model that day in and day out, and it is impressive. We all note it, and it's something you should be sure to keep. Thank you. Obrigada, Jared. Acho que elogio muito merecido a todo o time do CAGE. Endosso aqui, realmente existe essa comunicação, que é uma vantagem do nosso programa no Brasil. Passando agora para o Uris. Uris, no reporte da OCDE, que eu já comentei desse ano, foi dito que o número de acordos de leniência assinados na Alemanha caiu. E isso seria preocupante em razão da importância dos acordos como uma ferramenta para a detecção de cartéis. E o relatório vai além, informa que, do ponto de vista da Alemanha, essa tendência decrescente se deve principalmente ao risco de responsabilidade em casos de ação de reparação de danos concorrenciais. Eu queria que você comentasse um pouquinho se você concorda com essa análise, até já sei um pouco o seu ponto de vista, e acho que vai ser bem interessante para a gente ouvir aqui. E se você tem impressão de que outras razões poderiam ter contribuído para essa queda na Alemanha. Thank you very much, Patricia, and let me also say thank you for inviting me.
I'm really impressed by this conference. It's a fantastic event, and I'm proud and honored to be with you here today. Now to your question. It's an undeniable fact that leniency applications went down in Germany, and this is also true in many other parts of the world. I mean, Felipe's slide showed that the same is true in Brazil. The European Commission lately keeps on saying that numbers are on the rise again, and that might be true. But you should take this information with a grain of salt, because first of all, the numbers are by far not where they used to be. And I think you have to look beyond the numbers and look at the quality and the dimension of the conduct that is being reported. And here I can just join Jared's comments. I don't think that what's in the pipeline in Europe and coming from leniency applications will lead to high-profile cases in the coming years. I might be mistaken, but I think the bigger cases that we're seeing now have different origins than leniency applications. Now, saying again, it's an undisputable fact that these applications, at least for high-profile cases, are down. As Patricia mentioned, the German Federal Cartel Office and many others believe that they have a simple explanation for that, and that's the damage exposure coming from follow-on private liability cases, which is a relatively new phenomenon in Europe and in Germany. And I can believe that this is one of the reasons. In fact, my team represented one of the global big truck manufacturers that were hit by record fines by the European Commission in Brussels in 2016. And ever since then, and to this very day, we are extremely busy with defending the company against virtually thousands of claims that were brought in all of Europe and beyond. So I think it's a fair statement that the pain that is being inflicted by these private claims exceeds the effects of the fine proceedings in Europe in spite of the tremendous fines. And so it is certainly true, Felipe, that a company that is considering whether they should file for leniency or not should take that into account. But in spite of all of this, I do not believe that the increased exposure in private liability is the main reason for the decline of leniency. And I'll tell you why. I mean, if a company detects conduct that they think is clearly qualifying as a cartel antitrust infringement, and if they have to be afraid that this conduct will be detected and will be prosecuted and will be fined heavily, then they have to take into consideration the damage claims that will come on top of that, yes, but they will come anyway. So if you believe that your conduct is going to be detected and prosecuted, then you just have the choice whether you want to fight the fine proceedings, ending up with a high fine, and then fight the damage claims, or whether you want to at least get rid of the fine element in this equation. Because my thinking is that at least in Europe, where we don't have the concept of treble damages and things like that, the exposure on the civil side will be more or less the same in both scenarios. So I don't think it sounded wise to not file for leniency when you have a clear case in your hands. Mindful of time, let me just offer maybe three explanations that I think might be the true reason for the decline in leniency applications in Europe. And the first is that I think that cartel conduct is more difficult to detect today than it was 10 years ago. And I mean, ironically, you could say that this is the downside or the mirror image of those constant antitrust trainings. I think that employees are now very aware of how risky such conduct is. And they are covering their tracks much better than 10 years ago. If you look at the emails, they are
much more cautiously worded than they were 10 years ago. So it's difficult to detect the behavior. That's the first thing. Then the second thing related to the first, I truly believe that the nature of cartel conduct today is different than what it was 10 years ago. I keep on saying that the classic textbook price fixing agreement is an almost extinct animal. And what we're seeing these days differs dramatically, not in the effects of the behavior, but in the nature of the behavior. But that means that once you have detected conduct, oftentimes you're not really sure what you have before you and whether that actually is conduct that would be eligible for leniency in the most important jurisdictions worldwide. And it adds to the complexity that the answer to this will be different in different jurisdictions. And then the third thing is that I truly believe that at least international conduct is not as common as it used to be. And again, that goes back to the fact that people are aware of the risk, the high fines, on top of this, the damage claims. So I think that most people will only cartelize with people they really, really trust. So gone are the days when the first thing that you're doing on an international conference, when you meet your competitors for the first time, is to talk about prices. I think that cartels will emerge in situations where people have been knowing each other for a long time, truly trust each other, most of the time speak the same language, and that means international cartel conduct is not at the level that it used to be many years ago. I'll leave it at that for the moment. Obrigada, Ulrich. E eu acho que foi ótima a sua exposição, porque já me trouxe aqui para o próximo tópico, e eu vou tentar, até em benefício do tempo, juntar os próximos dois blocos. Pensando nesse aspecto internacional, e acho que essa percepção de que teria uma redução, especialmente desses casos high profile, eu fico aqui me perguntando se isso teria a ver com uma maior percepção de detecção e do risco de detecção, e que faz reduzir efetivamente o número de condutas, ou se tem a ver também com desafios da persecução de cartéis internacionais e da atuação multijurisdicional. Então, passando para o Jared, eu queria começar com ele esse bloco. Jared, considerando a sua experiência em relação às negociações internacionais, quais são os desafios que você vê nessas negociações que envolvem múltiplas jurisdições e o que poderia ser feito para reduzir esses custos de negociação envolvendo múltiplas jurisdições? Obrigada. I'm happy to address that, and I will just say I really agree with what Ulrich just said. And one of the things we're seeing when considering conduct that is affecting global markets and therefore something you could consider reporting in multiple jurisdictions, more and more the conduct is what I would call marginal. It's right on the edge of what would be traditionally a cartel and more in the direction of information sharing or collaboration that goes too far. And so in that environment, as Ulrich says, you may not know what you have at the beginning, and it does make it a little bit harder to make these choices about where to go in. In any event, when dealing with that decision, it's always complicated, and there are so many countries with leniency policies right now that if a client is present globally, and there could be a claim of impact in multiple countries, one has to make a choice about where to go in and where not to go in, because you can't go in everywhere. And so in that process, one looks to the connections to jurisdictions, and in particular, I think, to the transparency and predictability of their leniency program, and, of course, whether the benefits are going to outweigh the costs. And I think at the present time, as we see continued growth of private damage litigation around the globe,
that, of course, is a negative consideration going in, unless you're pretty sure the matter is going to be discovered in any event, in which case that's going to occur. The civil litigation, the private damage litigation is inevitable. But otherwise, it is a negative consideration, and so and it's obviously increasing. And Felipe, you've got the data that shows the impact. And therefore, I think one of the things we try to weigh is how careful the leniency authority, the competition authority, will be in helping the leniency applicant take responsibility for its conduct, but also navigate the private damages. And I think there, one of the things we look for is whether the process of seeking leniency is one that will create an evidentiary record or written statements that can be used and accessed by private claimants. And in jurisdictions where that is the case, that's probably one of the noteworthy considerations that can lead toward a decision not to self-report there. I'll leave it there. Obrigada. Eu vou voltar para o Ulrich em relação a esse ponto. I will switch to English, maybe just to help Ulrich here. So Ulrich, considering all that you said in your first answer to my question, and now what Jared also complemented, I would like to hear you a little bit more about what do you think would be the challenges of negotiating in multiple jurisdictions, although we know this is a trend that it's reduced, but we still do have some cases with a different nature that create this need to negotiate with multiple authorities. So what do you see as the biggest challenge and what they can do to try to reduce the uncertainties to the parts? Yes, thank you, Patricia. I'm not going to repeat what Jared said because I agree with everything that he said in this regard. Just to build on where do you go in, I think there is what I refer to as the tier one of global enforcers or the usual suspects that we would all agree. The DOJ certainly belongs to them, the European Commission, CAGE figures among them, and then 2 or 3 more. But that will, in many cases, not be all, and then you have to make a choice, and that's what Jared said. And here I'll just very briefly say that sometimes I'm amazed to see that even among people who have been doing that on the global stage for many years, you do not necessarily agree who belongs to that second tier of authorities that you will be going to. But let's leave that aside at the moment. The next question is, when are you going in? And here the challenge is that, as Jared said, sometimes at the beginning you are not completely sure of what you have found. That's true with regard to the nature of the conduct. It's also true with regard to the geographic dimension. And of course, if DOJ says you have to report as soon as you have the relevant facts, then maybe it might look awkward if, in my example, you are cooperating with the European Commission and then only many months later you're going elsewhere. But sometimes that's just, the name of the game. I mean, you keep on investigating, you keep on understanding that the conduct that you detected better, and then all of a sudden you might realize there's more to that than a local cartel. And then you're going in many places, and of course then everything tends to happen at once. All of those regulators will ask a huge amount of questions, very curious. Then you will need to say, oh, can we have more time? Because, even if you are an international law firm, or if you're working with an international network, there are only so many people who can actually answer these questions. So that's a real challenge. And also, the questions will be different from jurisdiction to jurisdiction. And I think you want to make sure that you keep all those authorities informed at the same level, irrespective whether they have asked that question or not. Because if you're just answering the questions and you say, hey, Kaji, you were not intelligent enough to ask that question, so you won't get the response, that might lead to very embarrassing questions further down the line. So you have to keep that level of information equal, and that's also a challenge. Most challenging is that
more than probably 10 years ago, we do of course see that the assessment of authorities in different jurisdictions tend to be different when it comes to that new kind of cartel behavior that I keep on referring to as the brave new world of antitrust. Because all of a sudden you will have authorities, they say, yes, that's a clear infringement, we'll go after that. You will have others that will, in the first meeting, say, but that's not a cartel. And most fall in between those two extremes. And then you have to manage the client, who of course favors with those authorities who say that's not a cartel, so why did we go in the first place? For me, that's the most dramatic challenge. And the last thing I'll mention, and maybe we'll come back to that in the last part of the panel, of course, is timing. I mean, I saw the statistics that Felipe has brought along, and they are very interesting. But one thing is to manage the different timetables of different authorities is awfully difficult. You will have some jurisdictions that plow ahead, they have issued the decision, you're already dealing with private follow-on damage claims, and then you have other authorities that are still investigating, and that adds to the complexity of everything a lot. So wishful thinking would be that there is more synchronization, both in terms of material assessment, but also in terms of timing. Obrigada, Ulrich. Passando agora para o Felipe. Felipe, eu queria que você comentasse um pouco até em vista dessas preocupações, desses desafios que foram trazidos pelo Jarrett e pelo Ulrich, da perspectiva da autoridade, como que são vistas essas questões em relação à coordenação com múltiplas jurisdições e até mesmo aqui no Brasil, diante das nossas particularidades, coordenação eventualmente com o CGU e outros órgãos. Eu vou fazer minhas as palavras do Ulrich. Eu acho que o principal desafio é exatamente alinhar o timing, porque os procedimentos de cada autoridade e a forma como são utilizadas as informações oriundas de um acordo de leniência são diferentes. Então, é um desafio não trivial na perspectiva de negociações múltiplas. Internamente, dentro da negociação, também há desafios adicionais. Há múltiplos times em vários países, outros escritórios, necessidade de tradução, o que impacta a duração do processo de negociação dentro do CAD. Essa é uma das questões que a gente quer discutir com a comunidade, ouvir como a gente pode melhorar esse procedimento interno. Mas nas últimas negociações envolvendo múltiplas jurisdições, a gente tem tido um diálogo bastante aberto com as outras autoridades e não verificamos nenhum problema que impacte as negociações individuais. Em relação a outras autoridades, a gente já tem um pouquinho o final da história contado. Amanhã vai ser assinado o acordo de cooperação técnica entre CAD e CGU, que talvez sejam as autoridades que têm uma relação mais próxima em termos de objeto de investigação. Também temos uma relação super fluida, fizemos já várias reuniões técnicas. Acho que, uma vez assinado o acordo de cooperação técnica, a gente vai ter o desafio adicional de desenvolver um protocolo de execução para que os procedimentos relacionados à leniência no CAD e na CGU possam se alinhar de uma certa forma. Mas, dito isso, a gente tem uma relação super aberta. Tivemos, no passado recente, negociações que eram conduzidas no CAD e na CGU, e sempre foi uma troca de informações, obviamente com a autorização das empresas, super fluida, e a gente vê espaço para melhorar no curto prazo. Obrigada, Felipe. Passando agora para o Renato, como o Felipe já até contou aqui também um pouquinho do fim da história, para a gente já avançar aqui para o terceiro bloco de perguntas, pensando em possíveis soluções para
manter a atratividade dos programas de acordo de leniência, além da questão entre CGU e CAD, que, inclusive, nesse evento que teve dos 20 anos do primeiro acordo de leniência, foi dito aí como o maior desafio para incentivar empresas e indivíduos a fazerem acordos e, ao mesmo tempo, preservar a jurisdição de cada autoridade. Então, eu queria que você comentasse, Renata, um pouquinho se você concorda que esse, de fato, é o maior desafio. Mas a gente sabe que também tem uma questão da CGU com o TCU, que tem também um acordo ali prevendo a possibilidade do TCU já entrar para fins de mitigar a exposição das empresas depois para coleta de valores adicionais, de reparação de danos. Então, se você puder comentar também um pouquinho sobre isso. Tá, joia. Muito obrigado pela pergunta. É nessa que eu posso puxar a carta consequência, ou eu tenho que responder? Tudo que foi falado anteriormente aqui no painel sobre a questão multijurisdição vale para a gente também nos acordos da CGU, né? Então, os advogados em múltiplos países, processos, lidar com esse time, com um procedimento diferente. A gente já sentou com o DOJ e CGU para dizer, com a mesma empresa, e a empresa dizendo, não, mas é porque lá eu não comecei. Eu, sim, mas lá você está falando de assinar, que você nem trouxe nada, a gente não assina em uma semana, porque o procedimento é muito diferente. O nosso começa formalmente, o dele começa quando você diz temos um acordo, formalmente começa quando você diz temos um acordo, quer dizer, tudo isso dificulta para a gente. Mas, além disso tudo que foi falado, a Patrícia tocou muito bem, a gente tem várias outras questões que conversam, inclusive, com os desincentivos no mundo e no Brasil das ações subsequentes, que no Brasil ainda não está claro, embora a gente já tenha tido algum avanço nas decisões judiciais, e eu diria muitos avanços na questão doutrinária, mas a doutrina sozinha não para, instituição pública, né? Não está claro ainda os limites do que cada órgão pode fazer na seara anticorrupção. E então a gente teve um histórico, por exemplo, de empresas que negociavam um acordo com o CAD, acho que o Felipe disse, a gente teve um conjunto CAD, CGU, a empresa negociando ao mesmo tempo, ela assinava os acordos e o TCU, por exemplo, aprofundava nos trabalhos e cobrava mais dano, né, ou dizia que ia cobrar mais dano, com uma metodologia que muitas vezes também não casa com a metodologia do acordo. O que não quer dizer que uma está certa ou outra está errada, mas quando eu digo assim, você fez um superfaturamento, e aqui eu digo, você me devolveu todo o lucro, é muito fácil eu dizer, são coisas diferentes, quando, na verdade, no dia a dia da planilha de custos, aquilo ali tem uma relação intrínseca gigantesca. Então, uma grande dificuldade que a gente tem é essa. Eu espero que não tenha ninguém do TCU aqui, se tiver, espere eu terminar minha frase, mas eu aceitei que foi assinado STF, CGU, AGU, Ministério da Justiça, TCU, que teve a negociação junto do MPF, mas o MPF não assinou, em 2020. Se tem uma pessoa que esse setor prejudicou na vida, fui eu, porque ele foi assinado em agosto, e eu tinha uma semana que eu tinha terminado minha tese de doutorado, terminada, revisada, feito o PDF para imprimir, e eu tive que alterar minha tese de doutorado por conta desse ACT. Então, assim, acho que não tem ninguém que pode dizer eu me senti prejudicado. Nenhuma empresa pode falar eu me senti prejudicada, porque eu fui muito mais, com certeza. Mas é uma tentativa excelente de trazer esse limite exatamente dessa discussão que a gente tinha. Então, se antes a gente tinha os órgãos de controle, não só o TCU, mas Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público do Estado, indo atrás da empresa colaboradora para trazer mais coisas, quer dizer, não os privados atrás de dano, mas a própria administração pública, né? Quase que num estado labirinto, assim, você acha que resolveu aqui, mas não resolveu ali. Agora você acha que resolveu nos dois, mas ainda tem um terceiro. A gente começa a tentar juntar todos esses agentes e conversar de uma maneira mais uniforme e plana. Para mim, quando a gente fala multijurisdição outros países, os países que tradicionalmente negociam, o DOJ, os Estados Unidos, até a Suíça, a gente já teve experiência com Singapura também, os países que fazem isso são muito tranquilos de lidar. Os países que não fazem, é uma história muito complexa. Então, a gente teve casos que tinha América Latina também, aí a empresa diz para a gente, ele não quis minha colaboração, o país fala na OCDE que a empresa não foi lá colaborar, e a gente fica no meio dessa conversa, nesse tipo de multijurisdição. Mas a gente fica no meio da conversa no Brasil também.
Hoje, as tratativas com o TCU estão muito mais avançadas, o TCU tem um procedimento interno, tem uma secretaria própria para fazer essas análises. Eu diria que a maior dificuldade que a gente tem, e eu sou formado em Direito, eu não sei fazer conta, mas eu diria que a maior dificuldade que a gente tem é como faz essa conta, eu não sei fazer. Então, como que a gente pega uma conta que é de sobrepreço, de valor de mercado, de utilidade e necessidade, e bate com uma conta de eu paguei propina para ter essa vantagem, assim. Isso é um trabalho muito grande, se a gente for pensar em obras grandes, se a gente for pensar em grandes consórcios, né? Não é um material simples. Mas a conversa em si está muito azeitada, os momentos de troca de informação estão muito azeitados, as decisões judiciais que a gente já teve sobre o TCU, se a empresa está colaborando, você tem que atuar de maneira diferente com ela, ela é colaboradora com o Estado, ela não é colaboradora da CGU, ela é colaboradora do Estado. As decisões que a gente já teve já foram boas, espero que a gente tenha outras decisões assim que alinhem cada vez isso mais, e para a gente conseguir que isso não seja um desincentivo. Então, a gente teve o recente relatório da OCDE, da avaliação da implementação da Convenção de Corrupção no Brasil, que disse assim, a CGU tem muito documento, tem muito manual, tem muito guia, os advogados falaram que conseguem entender o processo, o fluxo e como vai fazer. E aí a pergunta é, então está claro para você? Não está claro porque a gente não sabe o que vai acontecer fora da CGU. Então, não resolve, né, que é um pouco a experiência que a gente tem com o CAD. Com o CAD está muito tranquilo. E eu não queria dizer que é o final da história, para mim é que a gente tinha um namoro e agora é casamento, né, e agora vai virar a vida em conjunta. Com a AGU, a gente já tem uma regulamentação de atuar em conjunto, então, todas as negociações da CGU têm membros da AGU junto na comissão de negociação, os pareceres jurídicos são feitos em conjunto e os 2 ministros assinam. Acho que se a gente caminhar com esse exemplo que a gente tem hoje com a AGU e o CAD, se a gente propagar do jeito que a gente tem tentado, TCU, Ministério Público e órgãos estaduais, nos casos bem especiais que cabe, a gente vence. Mas hoje isso tem sido um desafio muito grande por parte das empresas. Muito obrigada, Renato. E acho até, não sei se foi esse ano ou ano passado, o TCU também criou a CSEX, tem agora uma resolução específica de soluções consensuais. Então, acho que finalmente reconhecendo que estamos nessa era, nessa necessidade de ter esse olhar mais cuidadoso em relação a alternativas, pois, como dito por muitos aqui, há interesse de muitas empresas, independente dos desafios, de, você até mesmo falou, acho, fugir do drama, de ter uma solução que evite o litígio. E a gente torce para que dê certo todas essas conversas. Concordo que talvez não seja o fim da história, até ouvi num podcast do IBRAC, o IBRACast com o ministro Vinícius e com o ministro do TCE, que a partir desse acordo de cooperação será feito um plano de trabalho, então acho que de fato tem um longo caminho pela frente, mas sem dúvida é uma sinalização muito importante para o mercado a assinatura desse acordo. Voltando agora para o Jared, e encaminhando aqui para o fim, então já pedindo aí para que vocês façam também considerações finais, considerando todo esse panorama de desafios, tanto mundiais quanto aqui no Brasil, o que você vê, Jared, de possibilidades de políticas para incentivo dos acordos, para que a gente, se adaptando a essa nova realidade de condutas de naturezas diferentes, que tenham o envolvimento de diversas autoridades, ou mesmo que seja só aqui no Brasil, mas o que possa ser feito em termos de melhoria de processos, para que a gente tenha à disposição essa ferramenta tão relevante na detecção dos cartéis. Thank you. Well, you'll not be surprised to hear me say, after hearing from Ulrich and me on this subject, that in the international context, anything that can be done to simplify the process and to make it predictable in all relevant jurisdictions is key, because it allows the business community to make rational judgments and for outside counsel to provide advice in which one is confident and predict the future. So I think that is perhaps the most important input for all jurisdictions. I just would say I think we're impressed to know that CAJE and CGU have this interaction. That is one of the biggest issues that comes up for us in dual enforcement jurisdictions, where you've got more than one authority that can enforce the law, how they're going to interact, because if you can go in and get leniency and have a predictable process with one agency but not the other,
you cannot then turn to your client and say, trust me, I'm going to lead you through this. We know how it's going to end, because you don't. So the other thing I would just mention, and this is true, I think in all jurisdictions, it's so important to have good interaction between the defense bar and the authorities. You know, the European Commission revised their leniency program with a set of frequently asked questions this last year. They went out not only to the EU bar, but to the international bar on a sort of Chatham House basis, and got all kinds of good input. And when they put out those FAQs, I know for a fact there were several quite substantial leniency applications that came in within a couple of weeks of that clarification. And so you're doing that. It's clear that you've got a working group, you're having that interaction, and I would just say respectfully to keep listening to your colleagues in the defense bar, because when it comes to leniency, their success is your success. They have to be successful in predicting and guiding their clients through for you to have those inbound leniency applications. Thank you. Obrigada, Jared. Ulrich, para complementar aqui na linha do que o Jared falou, acho que ele pegou bastante esse escopo em relação ao contexto global, mas também dando aqui a leitura dele em relação ao Brasil. Você tem experiência em relação às negociações com o Brasil também? Algum ponto específico que você acha que o CAD precisa ter no radar para que não tenha aí alguma repercussão em termos de redução dos incentivos para acordo, ou até mesmo apenas para melhoria, para que a gente tenha essa redução do tempo nas negociações e, claramente, com isso, ter um incremento no número de acordos? Thank you. I can be very brief in my response, because I have to say that we feel in good hands with CAJE, and I think that you're in good shape. Also, what Jared just said, I mean, we see the exchange that's happening here between the private bar and the enforcer, and so that's great. I wish I was elsewhere and would have been asked the same question and could come up with proposals for other authorities. No, I mean, I said in terms of timing, that's an issue, but we understand why. And let me also say that of course, this cuts both ways. And I mean, we cannot say we're expecting this and that from the enforcer, as long as probably enforcer will say that some leniency applicants are not playing that game truthfully and faithfully. So I think the level of trust has to be there, but at the end of the day, it's people's business, and that's why we're here and talking to each other. Muito obrigada. Felipe, voltando para você, e acho que na sua fala inicial você já até comentou um pouco dessas iniciativas do CAD, como a formação do grupo, como o olhar para o tempo das negociações, para entender melhor o que pode ser feito em termos de melhorias. E tem um aspecto aqui, uma das perguntas que a gente tinha até pensado, que eu acho que pode conversar bem, e até pela sua exposição, nos parece que isso também está no radar, mas queria que você comentasse um pouco sobre o uso de inteligência artificial e de outros mecanismos de detecção em complemento ao acordo de leniência, que pode ter também esse impacto em termos de incentivos. Sobre o grupo de trabalho, eu acho que não é uma novidade em si, eu acho que está no DNA do CAD, da Superintendência Geral, sempre está aberto para a comunidade, escutar a comunidade. Isso foi feito nos últimos anos. A ideia desse grupo é um pouquinho organizar o debate, aproveitar que existe essa discussão, tanto no Brasil quanto fora, sobre a atratividade, sobre a necessidade de a gente estar constantemente atento ao sistema de incentivos, para coletar informações sobre como poderíamos melhorar os procedimentos, eventualmente reduzir custos. Então, a ideia é que a gente realize algumas reuniões temáticas abertas aos advogados, economistas, outras autoridades, e que isso, ao final, produza um relatório que nos permita, com base em evidências, melhorar, aperfeiçoar e reformar alguns procedimentos internos do processo de negociação de leniência. A gente tem uma série de percepções isoladas sobre algumas dificuldades que a gente enfrenta em determinados casos, e o que a gente quer é consolidar isso de uma forma que nos permita dar o próximo passo, o passo seguinte, para melhorar o processo de negociação, tornar mais fluido, menos custoso, mais célere.
Sobre o uso de novas tecnologias, eu acho que, em grande medida, um pouco que eu tenho percebido ao longo dos últimos tempos, e um pouquinho que o Ulrich falou, as condutas estão se tornando mais complexas, a forma por intermédio das quais as empresas e pessoas físicas implementam as condutas anticompetitivas se torna mais complexa e, portanto, o uso de novas tecnologias, tanto para análise de evidências, detecção, se tornam incontornáveis. No caso do programa de leniência, eu posso dar um exemplo recente, não é nada tão moderno como inteligência artificial, mas num caso recente de negociação, a gente tinha mais de 1.000 evidências, mais de 1.000 pessoas físicas copiadas, envolvidas, citadas, e para navegar nesse conjunto de documentos, a gente utilizou a ferramenta forense, que normalmente a gente utiliza no CAD para analisar evidências que são obtidas mediante busca e apreensão. Então, a gente está incorporando tecnologias para facilitar e acelerar a análise. Eu acho que isso é irreversível. A minha percepção é que os casos que a gente vai lidar no futuro vão ser muitas pessoas físicas, uma quantidade significativa de evidências, e que, portanto, essas ferramentas computacionais vão ser incorporadas à medida que a gente for considerando que elas são importantes para a análise do caso concreto. Mas é um desafio, a CGU está a anos-luz da gente, mas a gente, à medida que for desenvolvendo, a gente vai incorporar isso, mas está no nosso radar. Obrigada, Felipe. Até, como você falou que a CGU está a anos-luz, queria ouvir um pouquinho do Renato a esse respeito também. E em relação porque a gente sabe que os números, até como você trouxe, dos acordos são bastante expressivos, e em relação ao início de paros dos processos de responsabilização ao uso de alguma ferramenta ou alguma política ou plano de trabalho para que tenha um aumento desse enforcement também através desses processos de responsabilização. Obrigado. A CGU tem um funcionamento muito diferente do CAD, no aspecto que a CGU nasce, misturando uma corregedoria com um sistema de auditoria que era muito consolidado há 20 anos atrás, e a competência anticorrupção da 12846, por um desenvolvimento natural, já tinha transparência, já tinha promoção, entra ali. Então, a gente não é uma agência que fica monitorando o que está acontecendo no nosso lado da 12846. Claro, a gente monitora o cenário internacional e tal, mas a gente audita os contratos brasileiros também na equipe do lado. E aí, essa equipe tem cada vez utilizado mais ferramentas de inteligência, e a gente está com projetos inovadores de inteligência artificial para identificar esses desvios. Então, não sei se vocês acompanham que a CGU, às vezes com a Polícia Federal, às vezes com o Ministério Público, às vezes só a CGU mesmo, identificou desvio no recurso no programa X. Quando você for olhar o que aconteceu, foi feito coleta de dados com instrumentos de inteligência. Agora, a gente já tem um instrumento antigo que chama Alice, que vai levantando trilhas e que vai identificando quais são os desvios que estão acontecendo, soma aquilo e constrói aquilo como relevante para a amostra de auditoria. E aí, da amostra de auditoria, a gente abre os processos, por exemplo, se for caso de fraude, conluio e corrupção. Claro que a gente encontra muito mais coisas que são erros grosseiros, desvios, mas a gente também encontra. Então, lá na CGU, na nossa área, existe não só o que a gente na nossa área faz, mas o alimento que a gente recebe. Esse alimento tem sido muito influenciado por uso de tecnologia, nessa identificação de o que é prioridade, o que é importante, quais são esses desvios. Quando eu entrei na CGU como menor aprendiz, há quase 20 anos atrás, a gente não tinha isso, né? Era feito meio que triagem de denúncia na mão que a gente recebia, e hoje é uma varredura de sistema violento, sistema de pagamento, internet, notícia, e isso tem crescido. É claro, na negociação em si, a gente hoje tem muita dificuldade de utilizar ferramentas de inteligência, porque as negociações os casos são muito particulares, muito complexos, então é um sistema de equipe. Mas a gente vê uma coisa que o Felipe, e associado ao que o Ulrich mencionou, a gente vê várias empresas que estão fazendo uma investigação interna usando essas ferramentas. E isso na negociação gera um salto de qualidade. Não porque ele usou uma ferramenta
de inteligência, mas porque ele tem respostas claras, precisas, certificáveis, né, que a gente consegue dizer, essa técnica que ele empregou faz sentido para eu identificar que esses são os documentos, que esses são os envolvidos, que tudo foi verificado de alguma maneira, né? Às vezes essa verificação manual, no caso concreto, é impossível. Então a gente tem visto o uso também nesse outro aspecto, por parte das empresas. E além desse enforcement, assim, a gente tem tratado dentro da CGU, voltando no tema do carrot and stick, a gente tem tratado não só o enforcement, mas também de criar incentivos para a empresa vir trazer antes de a gente descobrir, e aí um dos estudos atuais que a gente tem caminhando seria uma proposta de algo parecido com o declination, que seria uma empresa, se ela realmente tem uma postura muito colaborativa, ela não paga multa. Que o acordo de leniência da 12846 hoje gera multa, ainda que seja a primeira, ainda que seja reporte voluntário, ela gera multa. Então a gente tem feito um estudo para a gente passar desse sistema a ponto de também ser um incentivo. Então, tanto detectando mais, como dizendo, antes de eu detectar, traga para mim, que eu vou te dar o melhor incentivo possível. Não, o Renato já tinha comentado comigo desse declination, achei fantástico. E até a gente está com o tempo esgotado, mas começamos um pouquinho depois, então não sei se a gente teria tempo para abrir aqui para umas perguntas, mas deixo já também, aviso a todos que amanhã tem um painel de CAD e CGU, então imagino que todas essas questões vão surgir de forma muito mais aprofundada lá. Mas se o René autorizar, eu gostaria de abrir para as perguntas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta aos nossos palestrantes? Ou todo mundo morrendo de fome já, querendo ir para o almoço? Bom, eu não estou enxergando, nós temos algumas luzes aqui na nossa cara, então, caso não tenha perguntas, eu vou agradecer muito aos nossos palestrantes. Acho que o debate foi riquíssimo e talvez a falta de perguntas é porque vocês tenham sido extremamente precisos e objetivos em relação às respostas, pelo qual eu agradeço. E tenho certeza que a gente trouxe aqui muitas considerações que vão ficar repercutindo aí para a reflexão e para esse diálogo entre comunidade, CAD e CGU, para a melhoria dos processos, que é, sem dúvida, vantajoso para todos. Então, muito obrigada e encerro o painel.